E se eu te dissesse que existe uma forma totalmente legal, prevista em lei, que pode fazer com que o seu nome saia do SPC Serasa, mas mesmo que você não pague a sua dívida, você acreditaria nisso? Pois é, muita gente não sabe disso. E por falta de informação, milhares de brasileiros eles acabam ficando com o seu nome anos-luz sujo, achando que não existe saída. Alguns acabam até entrando em desespero, outros acabam fazendo acordos ruins, juros abusivos e mesmo assim continuam totalmente endividados. Mas existe uma coisa que poucas pessoas elas explicam direito. Existe um prazo limite para você pagar suas dívidas, até mesmo continuar negativado ou seu nome negativado por mais de 5 anos. Antes de eu explicar isso, primeiro você precisa entender uma coisa muito importante. Quando você deixa de pagar uma dívida, a empresa credora ela pode cobrar a dívida, registrar o seu nome no órgão de proteção ao crédito, e isso é totalmente legal. Mas a lei do consumidor também vai te proteger. Existe um limite de tempo que essa negativação ela pode permanecer lá. E essa permanência é de 5 anos. Isso significa que, a partir da data que a dívida venceu, começa a se contar o prazo dessa dívida. Durante esse período, a empresa ela pode manter o seu nome negativado. Se o CPF ele não pode continuar aparecendo como negativado por causa daquela dívida. Isso é um direito seu, é um direito do consumidor. Muita gente simplesmente não sabe disso. Uma coisa muito importante, poucas pessoas explicam. Agora, presta atenção nisso, porque muita gente se confunde. Quando passa os 5 anos, a dívida ela não desaparece automaticamente. Elas podem continuar existindo no sistema interno daquela empresa. O que muda é o seguinte, ela não pode mais negativar o seu nome. Ou seja, se seu nome tiver no SPC Serasa, ela obrigatoriamente ela acaba saindo. Isso significa que seu CPF pode voltar a ficar limpo nos órgãos de proteção ao crédito. Muita gente acaba cometendo alguns erros. Depois de 4 anos, eu vou dizer que 4 anos e meio, por exemplo, as pessoas elas acabam fazendo um novo acordo. E quando elas fazem isso, algo muito importante acontece. O prazo ele acaba recomeçando dependendo do caso. E por isso que muita gente, eles não entendem isso e elas acabam tomando a decisão errada. Ou qualquer tipo de decisão. Agora vamos para a parte prática. Como você descobre se uma dívida já passou desse prazo? Hoje, isso é muito simples. Você pode fazer isso de uma forma totalmente gratuita. Existem aplicativos, plataformas onde você consulta o seu CPF. Vou dar um exemplo. Aplicativo do Serasa. No site do Serasa e alguns bancos também eles mostram isso. Quando você consulta o seu CPF, aparecem as dívidas registradas. Ali você consegue ver qual empresa registrou, qual o valor, qual a data da negativação e se já passou mais de 5 anos, essa dívida ela não pode mais continuar ali negativando seu nome. E se continuar, você pode solicitar retirada, porque isso já não está mais dentro do prazo permitido. O erro que muita gente comete. Agora deixa eu contar um erro muito comum. Quando você recebe uma ligação de cobrança, você acaba entrando em desespero. Isso é óbvio. As pessoas, elas pensam, meu Deus, eu preciso pagar isso agora, mas às vezes a dívida já tem mais de 5 anos, já está praticamente no final do prazo da negativação. Por falta de informação, as pessoas elas acabam fazendo um acordo ruim, com juros altos, parcelas que não conseguem pagar, elas acabam entrando de novo em uma bola de neve. Por isso que a informação é muito importante. Conhecer os seus direitos pode evitar decisões precipitadas. Um ponto muito importante sobre a educação financeira. Mas se você estiver curtindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal se você quer saber do seu direito e se você quer saber se você está sendo negativado do jeito correto. O objetivo de você entender isso não é te incentivar a não pagar essa dívida. Muito pelo contrário. O ideal é sempre você manter as suas contas organizadas. É sempre importante você ter o controle financeiro. Você evita juros, você acaba evitando novas dívidas desnecessárias. Mas a realidade é que imprevisto pode acontecer. Assim como acontece com você, acontece comigo também. E quando isso acontece, o consumidor ele precisa ter os seus direitos. Você precisa ter os seus direitos. Porque muitas empresas, elas contam justamente com falta de informação das pessoas. Quando você conhece a lei, você consegue tomar decisões totalmente conscientes. As pessoas, elas sempre se perguntam, como eu aumento meu score depois que eu pago as minhas dívidas? Algumas atitudes, elas ajudam bastante nisso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pagar as contas sempre em dias. Evita atrasos no seu cartão de crédito, por exemplo. Ter contas no seu nome, como água, luz, telefone. Isso ajuda você a ter um crédito com responsabilidade. Com o tempo, o sistema ele começa a entender se você tem um bom comportamento financeiro e saudável. Isso, naturalmente, faz o seu score subir. Agora, eu quero falar sobre um mito que ronda as pessoas. Existe um mito muito forte no Brasil. Muita gente acredita, depois que fica negativado, ela nunca mais consegue crédito. Mas isso não é verdade. Existem muitas pessoas
que já passou por momentos difíceis, tiveram dívidas financeiras e hoje consegue crédito normalmente. O mercado, ele analisa muito o seu comportamento atual. Se você paga suas contas em dia, mantém uma boa vida organizada, financeiramente falando, aos poucos a sua vida financeira ela acaba melhorando. Ou seja, é totalmente possível você recomeçar. Agora, cuidado com as promessas falsas na internet. Vai um alerta muito importante. Hoje existem muitas promessas que elas são falsas sobre dívidas e nome negativado. Existem frases como: limpe o seu nome em 24 horas, apague as suas dívidas do sistema, faça as suas dívidas desaparecer. É preciso você tomar muito cuidado com esse tipo de promessa. Não existe mágica. O que existe são direitos previstos em leis e processos legais. Sempre procure informações antes de tomar qualquer tipo de decisão. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Você já consultou seu CPF hoje? Muitas vezes existem dívidas antigas que as pessoas elas nem lembram mais. Elas estão totalmente próxima da negativação. É por isso que é muito importante você buscar o seu primeiro passo para organizar a sua vida financeira. Se você gostou desse conteúdo e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários abaixo, porque eu quero saber se o seu nome está limpo, se você está tentando limpar o seu nome, ou se o seu nome está limpo, se o seu nome está negativado. Agora me fala, porque nos próximos vídeos eu vou te ensinar, você pagando muito menos, para você construir de uma forma honesta e correta, uma forma para você ter totalmente uma liberdade de crédito. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você acredita que alguém também precisa ouvir essa informação, porque muitas vezes a informação ela é muito simples e pode mudar a sua vida financeira ou até mesmo de uma outra pessoa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.